Nós estamos expondo o Evangelho de Marcos aqui na Igreja Bíblica dos Irmãos e a pergunta que chegou provavelmente é de alguém que está acompanhando a série. É o fato de o motivo pelo qual Jesus pede tanto para que a sua identidade ou aquilo que ele faz com as pessoas não seja divulgado. Isso é um termo, na verdade sim, é uma ideia teológica, né, que quem foi o primeiro que cunhou esse termo mesmo, é um termo em alemão, Messias Gerheim, eu não sei falar muito alemão, mas é mais ou menos isso. É um termo teológico cunhado por um teólogo alemão, por isso que recebe esse nome mais técnico em alemão, que é o segredo messiânico, ou o segredo do Messias. E desde que esse teólogo alemão levantou esta bola, essa questão, há diversas questões, diversas propostas a respeito disso. Desde aquelas que a priori recusamos por questionar a veracidade e a autenticidade bíblica, como por exemplo, especialmente porque só Marcos parece que faz questão de registrar essas coisas. Então alguns sugerem, por exemplo, que isso foi uma criação de Marcos, mas de fato Jesus não ficava pedindo isso para as pessoas, mas Marcos quis colocar isso no seu evangelho, como se fossem interpolações de Marcos, usando as palavras de Jesus, como se supostamente Jesus tivesse dito isso. Então, desde explicações assim, até explicações mais de cunho teológico mesmo, e coerentes, ortodoxamente falando. O que me parece fazer sentido, especialmente no Evangelho de Marcos, quando olhamos para o todo, é que o Evangelho de Marcos passa metade praticamente do seu Evangelho Jesus conclamando os seus discípulos para o seguir e mostrando o poder do reino, mostrando de fato que ele é um rei aguardado, esta proclamação de uma nova etapa, de uma nova era. Jesus vem para cumprir as profecias e ele vai cumprindo as profecias, mostrando isso de fato. Mas há uma dobradiça ali no Evangelho de Marcos, que é quando Jesus começa a falar sobre a sua morte e ressurreição, a sua iminente morte e ressurreição. E é justamente nessa dobradiça que os discípulos começam a se mostrar mais falhos na sua compreensão sobre esta ideia. O que nos sugere que os discípulos sim estavam gostando da primeira parte da mensagem, daquela mensagem de que Jesus é o Messias que vem, o reino instaurado aqui neste mundo, mas o que eles não quiseram é um reino sofredor, ou um rei sofredor, um reino que vem para primeiramente morrer e ressuscitar. E essa mensagem parece que não foi bem aceita por eles, né? A primeira menção a isso, Pedro repreende Jesus e diz: não, nós não vamos deixar o Senhor passar por isso, né? Longe de ti, ao que Jesus diz, para lá de mim, Satanás, né? Arreda de Satanás. Você não está cogitando das coisas de Deus, mas dos homens. Então, o que me parece é que nessa primeira parte em que Jesus pede mais deste silêncio, era justamente para não haver uma popularidade indevida e uma confusão da sua real missão. Jesus não veio aqui como um revolucionário judeu que ia libertar o povo de Israel do jugo romano, como era a expectativa dos judeus do primeiro século. Não, Jesus veio para, primeiramente, morrer na cruz, ressuscitar e fazer a redenção. Obviamente que neste processo ele sim inaugura o reino, ele sim inicia a restauração de todas as coisas, mas a consumação disso tudo não foi na sua primeira vinda, será na sua segunda vinda. E os judeus já imaginavam, especialmente os discípulos, de que isso iria acontecer na sua primeira vinda. Então, para evitar esta popularidade indevida, para não conclamarem rei, para que as pessoas entendessem realmente o que Jesus não veio apenas cumprir aquelas profecias do reino de Deus, do rei vitorioso que vem, mas também, como é o pano de fundo de Marcos, cumprir o servo sofredor ali de Isaías, especialmente Isaías 53, mas não somente isso, né? Mas toda aquela ideia do servo sofredor de Isaías. E para evitar isso, então, ele pede este segredo messiânico, né? Não contem isso a ninguém.
claro que as pessoas não obedeciam, e Marcos faz questão de registrar esta desobediência das pessoas. Mas me parece que o pedido de Jesus é justamente para isso, né? É um ainda não digam isso, ainda não falem sobre isso. Tanto é que ele chega no final de Marcos e agora sim, agora proclamem, agora vocês podem falar estas coisas. Mas ainda não era um momento para não haver esta confusão entre a sua identidade e a sua verdadeira função na sua primeira vinda, e não confundir com aquilo que ele fará na segunda vinda, não antecipar as coisas. Enfim, me parece que esta é a questão aí do porquê Jesus pede este segredo em relação à sua identidade e os seus milagres.